Olá pessoal, professor Marcelo Carneiro, bem-vindos de volta à História de Israel. Nós vamos falar hoje então do final da história do Israel Antigo, quando houve as grandes revoltas judaicas contra Roma. A primeira delas aconteceu no ano 66, com toda aquela situação dos governantes corruptos, altos impostos. Os judeus então se sublevaram, especialmente liderados pelos grupos dos zelotas e dos fariseus. Sim, esses foram os dois grupos que se mobilizaram liderando o povo. E as elites de Jerusalém também elas entraram no jogo, elas também acabaram assimilando a necessidade da revolta, porque elas estavam sendo prejudicadas, e aí, como consequência, explodiu a revolta. Tomaram Jerusalém, mas também tomaram Massada. Massada, que era uma fortaleza muito importante como ponto estratégico, foi tomada pelos judeus, que degolaram toda a guarnição romana que estava lá e ocuparam a fortaleza. Houve, então, um processo de expansão da revolta para Galileia, para Síria, vários lugares. Os judeus, então, decidiram que era chegada a hora de sair da dominação estrangeira, que a essas alturas durava cerca de 100 anos, há mais de 100 anos, na verdade. E então eles começaram o processo da revolta. Nero convocou então Vespasiano, porque os soldados da região não conseguiram dar conta da revolta, os revoltosos estavam bem organizados. Vespasiano controla, ele chega da Síria com 3 legiões grandes, fortes, dizima a Galileia, desce, dizima a comunidade de Qumran, que também se mobilizou a favor da revolta, e chega em Jerusalém e faz um cerco lá pelo ano de 68. Só que nessa época Nero morre e Vespasiano foi convocado para Roma, quando então ele foi sagrado César. O filho dele, Tito, estava com ele na viagem para Jerusalém, ficou responsável pelo cerco a Jerusalém, e 2 anos depois, no ano 70, ele consegue entrar na cidade. A cidade já estava dizimada, o povo morrendo de fome, de doenças, mas ele ainda assim entra destruindo, e o templo foi totalmente destruído, queimado pelos soldados. As fontes oficiais disseram que foi acidente, porém os judeus sempre consideraram que foi proposital. Aí termina o templo, vem o segundo momento, que é pós-templo. Acabou, não tem mais sacerdote, nada. Os judeus se organizam então em torno de um conselho que vai se reunir em Avne, uma cidade quase litorânea. Esse conselho formado, maior parte por fariseus, é um conselho de sábios que reorganiza a fé judaica agora sem o templo. Eles reúnem os ensinos, começam a elaborar uma série de coisas, e uma das atitudes desse grupo foi canonizar a Bíblia hebraica, fazer o cânon judaico. Já tinha a Torá, já tinham vários profetas, mas os escritos ainda não estavam plenamente canonizados, nem assim alguns profetas. Isso tudo é fechado naqueles 39 livros que a gente conhece, do Antigo Testamento protestante, e numa outra ordem, um pouco diferente, com exceção do Pentateuco, e essa passa a ser a base formal, a Tanar, que é a chamada Bíblia hebraica, que passa a guiar os judeus. Esse grupo, então, esse período é chamado período dos Tanaim, que são os líderes, os sábios, que vão organizar a vida espiritual de Israel, ou dos judeus, agora sem o templo, sem o sacrifício. Então passa-se a valorizar mais uma espiritualidade da oração, da leitura da Torá, que já existia antes, mas agora passa a ser o grande foco para que eles possam buscar a Deus. Até mesmo a ideia do pecado passa a ser tratada de uma forma mais espiritual, pela oração, pedir perdão a Deus, coisa que os cristãos também acabaram desenvolvendo desde antes
da destruição do templo por conta da interpretação que fizeram a respeito da Torá desde Jesus. No século II, os judeus tentaram organizar a sua vida, mas eles queriam o templo de volta. E aí, no ano de 115, eles fizeram uma solicitação a Trajano para reconstruir o templo, e essa solicitação foi negada, o que provocou um foco de revolta mais específico ali em Jerusalém, não tão grande, apesar de que alguns historiadores chamam de Segunda Revolta, mas não era uma revolta tão forte. E aí, a consequência desse movimento foi que o Conselho de Yavne teve que ser alterado para a cidade de Lod, que fica mais ao norte, um pouco a noroeste de Jerusalém, numa planície ali perto da costa. Já no ano de 135, houve a segunda situação que provocou uma grande revolta, e essa foi a última do Israel Antigo. O imperador Adriano decidiu que onde estava o templo de Jerusalém deveria ser construído um templo a Júpiter Capitolino, porque, afinal de contas, a cidade já não era mais chamada Jerusalém, mas se chamava Hélia Capitolina, a cidade do César. E ele, então, achou que por bem construir. E quando começaram o movimento de construção, houve uma grande revolta liderada por um judeu chamado Bar Kokhba contra essa construção. As fontes são muito imprecisas, não há muito texto, muita elaboração, nós não temos quase informação nenhuma sobre essa revolta, mas sabemos o seguinte, que eles tentaram retomar Jerusalém e o Adriano foi muito incisivo, ele foi mais pesado do que o Vespasiano, e ele não só matou muita gente que estava na sublevação, na revolta, como decidiu então proibir a prática do judaísmo dentro da terra da Palestina. Olha que coisa, né? Então foi proibida a circuncisão, foi proibida a guarda do sábado, foi proibida uma série de coisas. O curioso é que essa revolta, ela durou um tempo, eles chegaram até a cunhar moedas judaicas para substituir o denário. Mas ela foi totalmente abafada, e por conta disso é que o imperador Adriano decidiu tirar os judeus dali. Os judeus da diáspora não foram afetados, eles continuaram com a sua prática normal, até porque eles contribuíam com o império com os seus impostos. Mas a Israel da Palestina deixou de existir no ano 135 depois de Cristo. Isso não significou o fim do judaísmo, pelo contrário, vocês vão ver que há uma série de produções literárias e a força dos rabinos, que já tinha começado a se mostrar depois do ano 70, ali agora passa a ser definitiva. O judaísmo rabínico se fortalece, surgem os escritos e até o século V surge o Talmud, e aí você vai ter a presença dos judeus na diáspora romana, em vários lugares, desenvolvendo a sua fé, agora já se afastando do grego e assumindo o hebraico novamente em todos os lugares. Depois disso, apenas em 1948, Israel retoma a sua existência como nação. Mas sobre isso falaremos futuramente. Um grande abraço e continue conosco.